Hello my friends, how are you? I hope that you okay. Espero que estejam todos bem. We work today with reflexive pronouns. Vamos trabalhar hoje com os pronomes reflexivos in English. Ok? Let's start now. Vamos iniciar agora. Os pronomes reflexivos, eles são usados para indicar que a ação reflexiva recai sobre o próprio sujeito. O pronome vem logo após o verbo e concorda com o sujeito da oração. Ele se caracteriza pelas terminações self, quando estiver no singular, e selves, quando estiver no plural. Para cada pronome pessoal, personal pronoun, existe um pronome reflexivo, reflexive pronoun. Por exemplo, se eu falar de I, o pronome reflexivo será myself, you, yourself, he, himself, her, she, herself, it, itself. Esses todos no singular. Quando forem no plural, we, ourselves, selves, né, plural, e they, themselves, também no plural. Okay? Então, cuidado, singular, terminação self, plural, terminação selves. Para entender melhor esse tipo de pronome, os reflexive pronoms, a gente vai observar o que acontece com a ação do verbo na frase seguinte. The girl cut the watermelon with a knife. Então, observe que a menina cortou a melancia com a faca. Quem causou a ação? A garota. Quem sofreu a ação? A melancia. Então, nós temos quem cortou, a menina, ela fez a ação ser causada. E o que foi cortado, a melancia de watermelon. Então, nesse exemplo, a ação do verbo recai sobre o objeto, que é a melancia. Isso não pode ser chamado de reflexivo. Por quê? Porque um ser causou a ação e um objeto sofreu a ação. No pronome reflexivo, a gente vai ter o ser causando a ação e o próprio ser sofrendo a ação. Ok? A mesma situação. The girl cut herself with a knife. Agora, olha só. Não tem mais melancia, então a garota, ao cortar a melancia na página do slide anterior, ela também cortou-se com a faca. Então, a garota cortou-se com a faca. Note que nós temos herself, porque é apenas uma única garota. Quem causou a ação foi quem cortou, a garota, the girl. Quem sofreu a ação foi quem foi cortado, de novo a garota, the girl. Então, a garota cortou ela mesma com uma faca. Nesse exemplo, a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito que a praticou. Aí sim, uma ação reflexiva. The girl, she, herself. Outros exemplos onde a ação também recai sobre o próprio sujeito que a pratica, não prática, e concorda com ele. Então, he hurt himself last week. Ele, hurt, machucou, himself, ele mesmo, last week, semana passada. Então, nós temos o sujeito ele, causou a ação de machucar em si mesmo. Isso a gente diz que está trabalhando com reflexivo. Jane killed herself. Jane causou uma ação a ela mesma. Take care of yourself. Aqui é uma expressão idiomática que em português significa cuide-se. Então seria tomem cuidado de vocês mesmos, se cuidem. Então também tem que ter o pronome reflexivo no final. Não pode ser take care you. Algumas observações. First, primeiro, the reflexive pronoun in English, it's used to emphasize the person that practices the action. Então, o pronome reflexivo ele é empregado para dar ênfase à pessoa que pratica a ação. Então, enfatiza o praticante da ação, já que ele vai praticar a ação normalmente nele mesmo. Observe o primeiro exemplo. George wrote the letter himself. Sujeito George. Ação escreveu a carta. Só que ele mesmo escreveu. Então a gente não vai colocar em português. George escreveu a carta ele mesmo. Então a gente traduz isso aí como o próprio. O próprio John escreveu a carta. I will do my homework myself. Então também eu farei minha tarefa de casa eu mesmo. Então não precisa se colocar o eu mesmo.
Eu próprio farei minhas lições de casa ou minha lição de casa, meu dever de casa. They raised the children themselves. Aqui tem um exemplo que está no plural. Eles, por isso que está aqui com themselves, não pode ser self no plural. Eles próprios criaram os filhos. Né? Eles criaram os filhos, eles mesmos. Em português fica sem graça. Então você coloca esse, quando você der uma ação, uma ênfase, você vai colocar o próprio, a própria, os próprios e assim por diante. 2. Reflexive pronouns podem ser precedidos pela preposição by com sentido de sozinho. Então, quando você encontrar o by e depois tiver um pronome reflexivo, vai dar a ideia de só. A pessoa fez isso sozinha, que em inglês pode ser substituído por alone. Algumas vezes a palavra all é colocada antes de by para dar ênfase, para enfatizar a situação. She was waiting for her husband by herself. Ela estava esperando por seu marido por ela mesma. Então fica estranho. Então ela estava esperando por seu marido sozinha. Né? She was waiting for her husband all by herself. Vai dar a mesma situação, só que com uma ênfase maior. Ela estava realmente sozinha, completamente sozinha. Did you go to the park by yourself? Você foi ao parque sozinho. Né? Did you go to the park by yourself? Que a pergunta poderia ser trocada, por exemplo, by yourself por alone. Did you go to the park alone? Sometimes Richard prefers to be by himself. Às vezes Ricardo prefere ficar ou estar sozinho. Sometimes Richard prefers to be alone. Você pode ver que nessa situação você pode trocar o by himself, by yourself, ou by herself, ou by qualquer, depois, antes de um reflexive pronouns, pela palavra alone, você vai ter um sentido de trabalhar a mesma coisa ao contrário. Se tiver alone, você quer colocar o pronome reflexivo, você bota by e o pronome reflexivo. Não esqueça, the reflexive pronouns são usados em sentenças onde o sujeito pratica e sofre a ação. Né? Nunca esqueça. Então, se o sujeito ele vai praticar a ação e ao mesmo tempo vai sofrer a ação, obrigatoriamente você tem que colocar na frase um pronome reflexivo. I wrote myself the letter. Eu escrevi a carta eu mesmo. Eu próprio escrevi a carta. Podem ser usados para enfatizar o sujeito, usados imediatamente após o sujeito da oração. Então, se eu tenho para dar ênfase, no caso, ao sujeito que está praticando a ação, a gente também vai trabalhar com o pronome reflexivo. E a gente usa também a preposição by, mais um pronome reflexivo, quando a frase tiver no sentido de sozinho, que a pessoa fez sozinho. Por exemplo, eu lavei meu carro. I washed my car. I by myself. Eu lavei meu carro sozinho. I cleaned the house alone. Eu limpei a casa sozinho. Para não colocar o alone, I cleaned the house by myself. Ok? E uma observação. A gente usa oneself em algumas situações. Em orações cujo sujeito é o pronome pessoal one. Então, olha o exemplo. Some things one must do oneself. Então, se já tem o one na frase, a gente vai colocar oneself. Vai dar a ideia de algumas coisas devem ser feitas por ele mesmo. Normalmente a gente usa o one para substituir o nome de alguém que já foi falado. Ok? Não é muito utilizado para nós. A gente prefere trabalhar com os pronomes reflexivos normais. E só para memorizar um pouquinho, então, nós temos myself, yourself, himself, herself, itself. Esses no singular. No plural, ourselves, yourselves, and theirselves. Esses no plural. Ok? This was our English class today. See you soon. Essa foi nossa aula de inglês por hoje. Vejo vocês em breve. Bye bye. Kisses and hugs.